Olá, galerinha do Genilogs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos respondendo um questionário, tá? Sobre a estrutura da membrana plasmática e também sobre a parede celular. Vamos lá? A primeira questão, retirada aqui do Enem 2019, ela diz o seguinte: a fluidez da membrana celular ela é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. E os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados aí na figura, né, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será aí a fluidez da membrana. Aqui temos a representação do fosfolipídio, né? Composto aqui por uma cabeça polar, as caudas hidrocarbônicas e uma insaturação aqui. Aqui diz o seguinte: assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5, como podemos ver aqui. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? A1, 2, 3, 4 ou 5? Então, pessoal, vamos aqui, né, para a resposta. A segunda, né, pessoal, esta aqui, por quê, né? Quanto menor for aí a força intermolecular, maior fluidez, né, ou seja, menor viscosidade. E isso acontece em duas ocasiões, né? Quanto menor for aí o tamanho da cadeia, e menor será a força intermolecular entre as caudas hidrocarbônicas. Outro ponto também é que quanto maior, né, for o grau aí de insaturação, ou seja, essas dobrinhas, certo? Menor será aí o contato, né, entre as caudas hidrocarbônicas, diminuindo aí a força intermolecular. Portanto, né, isso aumenta aí a fluidez. Vamos lá para a próxima pergunta, que diz o seguinte: nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidos com sucesso como um material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos eles também foram capazes de matar as bactérias Escherichia coli, né, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas, né, ou seja, hidroxila, e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Aí a pergunta diz o seguinte: a interação entre a superfície da nanopartícula e o polissacarídeo ocorre por uma ligação do tipo de hidrogênio, hidrofóbica, disulfeto, metálica ou iônica. Então, né, pessoal, né, através de uma ligação do tipo de hidrogênio. Por quê, né? O polissacarídeo, né, o lipopolissacarídeo, aliás, ele é aí uma molécula grande, né, formada aí por um lipídio e por um polissacarídeo unidos aí através de uma ligação covalente. Como existem aí grupos hidroxil, né, ou hidroxila, ou H, presentes aí no lipopolissacarídeo e também na superfície das nanopartículas, conclui-se, né, que essa interação ela ocorre através de uma ligação de hidrogênio. Próxima pergunta, né, pessoal? A terceira questão diz o seguinte: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando aí uma célula híbrida.
Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outra para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio aí de fluorescência de cores diferentes. Como podemos aqui observar a imagem, né, pessoal? Tivemos aqui a fusão, né, das células do camundongo e a célula humana, e tivemos aqui dados para a etapa 1, 2, 3 e 4. Aí diz o seguinte: a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, aqui pessoal, ó, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. B, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. D, são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. E E, são bloqueadas pelos anticorpos. Letra A, né, pessoal? A membrana, ela, no caso, nessa etapa, podemos perceber aí a movimentação, né, livremente no plano da bicamada lipídica. Por que as proteínas, elas ficam nesse tipo de conformação, né? A membrana plasmática, ela é composta aí por camadas de fosfolipídios e de proteínas, formando aí uma estrutura chamada de mosaico fluido, e as interações, né, entre as moléculas, elas são fortes o suficiente para mantê-las unidas, e fracas também o suficiente para permitir aí uma certa fluidez, né? Em que ocorrem aí também os movimentos de difusão lateral e flop-flops. A conclusão do experimento é que foi justamente, né, que algumas proteínas elas se movem lateralmente, né, aí no plano da membrana. Desse modo, as proteínas elas se movimentam livremente no plano aí da bicamada lipídica. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo, né? Nosso questionário da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.